Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo e o capítulo proposto para a leitura do dia de hoje é Jeremias 26. Vou ler este capítulo hoje na Bíblia de Estudo NVT. Jeremias capítulo 26, aqui nesta tradução, tem como título Jeremias escapa da morte, o versículo 1 diz: Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor no início do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Assim diz o Senhor: vá ao pátio do templo do Senhor e fale aos habitantes das cidades de Judá que vieram adorar no templo. Transmita-lhes minha mensagem completa, sem que falte uma só palavra. Talvez eles escutem e abandonem seus maus caminhos. Então voltarei atrás e não enviarei a calamidade que estou prestes a derramar sobre eles por causa de seus pecados. Diga-lhes: assim diz o Senhor: se vocês não me derem ouvidos e não obedecerem à minha lei, que lhes dei, e se não derem ouvidos a meus servos, os profetas, pois eu os enviei repetidamente para adverti-los, mas vocês não quiseram ouvir, então destruirei o templo como destruí Siló, o lugar onde ficava o tabernáculo. Farei de Jerusalém objeto de maldição entre todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falar na frente do templo do Senhor. Quando Jeremias terminou sua mensagem e disse tudo o que o Senhor lhe havia ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o atacaram e gritaram: vamos matá-lo! Que direito você tem de profetizar em nome do Senhor que este templo será destruído como Siló? Que história é essa de que Jerusalém será destruída e ficará desabitada? E todo o povo o ameaçava em frente ao templo do Senhor. Quando os oficiais de Judá ouviram o que estava acontecendo, correram do palácio até o templo e sentaram-se para julgar a entrada da porta nova do templo do Senhor. Os sacerdotes e os profetas apresentaram suas acusações aos oficiais e ao povo. Este homem deve ser condenado à morte, disseram. Vocês ouviram com os próprios ouvidos que ele profetizou contra esta cidade. Então Jeremias disse aos oficiais e ao povo: o Senhor me enviou para profetizar contra este templo e esta cidade. O Senhor me deu cada palavra que lhes falei. Se, contudo, vocês deixarem de pecar e começarem a obedecer ao Senhor, seu Deus, ele voltará atrás e não enviará a calamidade que anunciou contra vocês. Quanto a mim, estou em suas mãos. Façam comigo o que lhes parecer melhor. Se me matarem, porém, saibam que derramarão sangue inocente. Vocês, esta cidade e cada um de seus habitantes serão responsabilizados por isso. Pois é verdade que o Senhor me enviou para dizer cada palavra que ouviram. Então, os oficiais e o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: este homem não merece a sentença de morte, pois nos falou em nome do Senhor nosso Deus. Então, alguns dos anciãos do povo se levantaram e falaram a todos que estavam reunidos ali. Disseram: lembrem-se de que, quando Miqueias, de Moresete, profetizou durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, ele disse ao povo de Judá: assim diz o Senhor dos Exércitos: o monte Sião será lavrado como um campo aberto. Jerusalém será transformada em ruínas. Mato cobrirá o monte onde hoje está o templo. Acaso o rei Ezequias e o povo o mataram porque ele disse isso? Não, mas temeram o Senhor e lhe suplicaram por misericórdia. Então o Senhor voltou atrás e não enviou a calamidade que havia pronunciado contra eles. Estamos prestes a fazer grande mal a nós mesmos. Urias, filho de Semaías, de Quiriate-Jearim, também profetizava nessa época em nome do Senhor. E, como Jeremias, previu a mesma calamidade sobre a cidade e a nação. Quando o rei Jeoaquim, os comandantes do exército e os oficiais ouviram o que Urias disse, o rei planejou matá-lo. Urias, porém, soube do plano e, com medo, fugiu para o Egito. Então o rei Jeoaquim enviou Eunatã, filho de Aquibor, e outros homens ao Egito para capturar Urias. E eles o prenderam e o levaram de volta ao rei Jeoaquim.
O rei matou Urias com uma espada e mandou sepultá-lo numa vala comum. Apesar disso, Aicã, filho de Zafã, protegeu Jeremias e convenceu o tribunal a não entregar a multidão para ser morto. Leitura aqui de Jeremias, capítulo 26. E aqui ainda nesta Bíblia de estudo, existe um pequeno resumo que diz que Jeremias foi julgado na presença de sacerdotes e profetas. Uma questão crítica desse julgamento foi a santidade do templo, pois o profeta declarou que o Senhor destruiria o templo e Jerusalém. Aqui na Bíblia de Estudo NTLH, também um comentário relacionado a esse capítulo diz que Jeremias foi ameaçado de morte porque anunciou que Deus destruiria o templo e a cidade de Jerusalém se o povo não mudasse a sua maneira de viver. Uma versão mais longa da mensagem de Jeremias está no capítulo 7, versículos 1 ao 15. Outro comentário associado ao capítulo 26, aqui dessa vez na Bíblia de Estudo Cronológica, diz que Jeoaquim foi um rei materialista e egocêntrico, que perseguiu e assassinou pessoas inocentes. Aqui no capítulo 26, Jeremias descreve como e por que estava sendo julgado e correndo risco de vida, ou de morte no caso, né? E finalmente, aqui na Bíblia de Estudo de Genebra, um comentário também associado ao capítulo 26 diz que essa é uma reação à predição do exílio. Esse capítulo resume, nos versículos 2 a 6, o sermão pregado por Jeremias no templo numa ocasião anterior, que era o capítulo 7, e registra a reação do povo a essas palavras que aconteceu nos versículos 7 ao 24 do capítulo 26 do livro de Jeremias. Essa daqui então foi a leitura desse capítulo 26 do livro de Jeremias, juntamente com alguns comentários associados a este mesmo capítulo. Agradeço por vocês estarem me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.